E relacionado a essa questão do crescimento exponencial, do crescimento muito grande num determinado período de tempo, vamos falar a respeito de um exemplo que está na mente de todo mundo agora. Está todo mundo falando a respeito disso. A respeito dos infectados pelo coronavírus. Todo mundo, desde que iniciou a quarentena, está preocupado com esse número que só cresce. É um crescimento exponencial, é um número que aumenta muito rápido. Vocês têm observado que a gente liga o jornal, liga o noticiário, aí normalmente se fala que, não, até hoje foram 300 pessoas infectadas, amanhã já passa para 5 mil, depois já são 20 mil, depois já são 100 mil, e a gente vê que esse número cresce muito, e cresce muito rápido. Observe aqui comigo esse gráfico. Para que é que serve o gráfico? Lembra que em aulas passadas eu já falei para vocês que a ideia do gráfico é transmitir uma informação e transmitir essa informação de maneira clara, sem que a gente precise de um texto. Então, assim, a gente vai observar essa figura, a imagem, o gráfico, e vai entender o que essa figura quer dizer. Veja aqui comigo. Observe aqui comigo. No dia 1, eu tenho aí uma pessoa. Tenho aqui, observe aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho os dias respectivos. Eu coloquei até o 15º dia. Tá vendo aqui? Coloquei até o 15º dia, ok? E aqui acima, esses números são os números de pessoas infectadas. Como é que é isso, Luciana? Imagine comigo, pense aqui comigo. No primeiro dia, você está observando aqui comigo, no primeiro dia eu tenho uma pessoa infectada. Essa uma pessoa que está infectada, ela pode, por exemplo, estar assintomática, não ter sintoma nenhum. Ela não sabe que está com o vírus, ela não tem conhecimento de causa disso. Então, não tendo conhecimento de causa, não sabendo, ela acha que talvez não precise se prevenir. Ela não usa máscara, ela continua com o convívio social normal. E, infelizmente, com esse convívio social normal, essa pessoa teve contato com uma outra e infectou essa outra pessoa que ela teve contato. Observe que no segundo dia eu tenho 2 pessoas infectadas. Essa primeira, vamos dizer que fui eu, para a gente entender direitinho. Luciana, no primeiro dia, ela está infectada com o coronavírus. A partir desse primeiro dia que a gente está utilizando como exemplo de tempo. Meu primeiro dia é o início da minha contagem de tempo. Então, Luciana, no primeiro dia, está infectada com o coronavírus. No segundo dia, Luciana transmitiu o coronavírus para um amigo. Transmitiu o vírus que ela estava para um amigo porque ela está assintomática. E ela não sabia que estava com o vírus e não se preveniu. Continuou com convívio social. No segundo dia, esse vírus foi transmitido para um amigo. Esse amigo também está assintomático. O que é que acontece? Esse amigo também está num convívio social e transmite esse vírus para uma outra pessoa. Luciana continua saindo de casa. Observe que no segundo dia eu tenho 2 pessoas. Eu e um amigo. No terceiro dia eu saí de casa novamente e nesse terceiro dia eu transmiti o vírus para uma outra pessoa e o meu amigo que eu transmiti no dia anterior, que estava infectado, transmitiu também para uma outra pessoa. O que é que acontece? A gente tem aí 2 pessoas transmitindo para mais 2, esse número dobra. No segundo dia eu tenho 2 pessoas que transmitiram para mais 2, então no terceiro dia eu tenho 2 mais 2, 4. Esse número dobrou. E seguindo essa linha de raciocínio, lembra do exemplo lá de Fábio e Ricardo, que eles triplicaram de valor por dia? Aqui eu coloquei uma base de cálculo para vocês, onde o valor ele duplica. Ele é multiplicado por 2 a cada dia. Então, uma pessoa contamina a outra. A gente está levando em conta isso, que uma pessoa contamine outra. Esse número vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. E observe que no 15º dia, que foi o último dia que eu coloquei nesse gráfico, a gente tem 16.384 pessoas contaminadas por causa daquela primeira. Uma pessoa acarretou uma transmissão de vírus que chegou no 15º dia a 16.384 pessoas. Observe que eu saí do 1 no primeiro dia e no 15º dia eu estou em 16.384. Veja o nível de crescimento desse valor.
A isso eu chamo de crescimento exponencial. Nesse caso específico, eu estou dobrando o valor. Eu estou dizendo que uma pessoa transmite para outra, certo? A gente sabe que é muito mais, que uma pessoa pode transmitir em média para pelo menos outras 20 pessoas o vírus. Pelo menos isso. Mas eu estou levando em conta aqui que uma pessoa se estiver infectada, assintomática, eu posso transmitir para uma outra. Eu só estou levando em conta uma. Então, eu estou dobrando o valor. Mesmo levando em conta esse valor tão pequeno de uma pessoa infectando uma outra, no 15º dia eu teria 16.384 pessoas infectadas. Como é que eu poderia cortar, diminuir, enxugar esse número? Como é que eu poderia acabar com essa transmissão? Poderia acabar com essa transmissão passando pela ideia do cuidado e do isolamento social. Se eu uso máscara, se eu higienizo sempre as mãos, se eu não saio de casa de maneira desnecessária, eu corto esse ciclo de infecção pelo vírus, ok? Então pensem bem a respeito disso. Uma pessoa só, sendo muito otimista, pensando na ideia que uma pessoa transmite para outra, uma pessoa só, num período de 15 dias, pode fazer o vírus circular para mais de 16 mil pessoas. E a isso nós chamamos também de crescimento exponencial. Tem um período específico de tempo e nesse período específico de tempo eu tenho um aumento muito grande de um determinado valor. Deu para entender? Dei 2 exemplos para vocês de crescimento exponencial. Dei o exemplo lá de Fábio e Ricardo, que fizeram lá aquela brincadeirinha que Fábio fez com o irmão, certo? Que sempre triplicou os valores e ele ganhou um valor muito maior. E aqui eu dei o exemplo relacionado ao coronavírus, a infecção pelo coronavírus. Como é que também pode ser um crescimento enorme, muito significativo, num período específico de tempo.